Paulo Guedes poderia e deveria processar Bolsonaro por assédio moral, por conta de toda a humilhação que Bolsonaro impõe a Paulo Guedes. Uma humilhação quase pedagógica, porque Guedes é humilhado pela sua própria arrogância, pelo seu próprio orgulho. Mas tudo isso tem uma certa revelação do que foi 2018 e do que será 2022. Então, essa situação envolvendo Paulo Guedes é muito interessante para percebermos algumas nuances do que aconteceu em 2018 e do que vai acontecer agora. Você não lembra de quem é Paulo Guedes? Talvez, né? O ministro está tão sumido dos holofotes, ele está tão escanteado no governo que você pode ter esquecido. Mas Paulo Guedes é aquele ministro da economia, o meio bochechudo que gosta de falar com os bracinhos assim, fala de crescimento em Y, fala de crescimento em O e várias outras bobagens, né? Fica falando de privatização vai gerar bilhões, trilhões de empregos. Lembrou quem é Paulo Guedes? Então vem comigo que o vídeo é sobre ele e sobre a revelação que ele provoca no país e nesse momento. Mas antes você vai clicar no botão de gostei, sempre vai se inscrever se você ainda não é um inscrito e também vai se tornar membro do canal. Ao clicar nesse botão azul ou no link aqui na descrição, você vai ser membro do canal, é apenas R$ 1,99 por mês, é muito barato e você vai ter acesso a 2 vídeos adicionais, no mínimo por semana. São muitos benefícios. Mas por que eu estou falando que o Paulo Guedes pode processar o Bolsonaro por assédio moral? Pelo seguinte, muitas empresas, quando elas não querem demitir um funcionário, elas forçam a demissão desse funcionário, colocando ele em funções subutilizadas. Então o funcionário ele tem uma capacidade para desempenhar um papel ou um trabalho mais intelectualizado, eles colocam ele num quarto isolado, sem ninguém ao redor, fazendo o trabalho lá de correção de papel, tirando xerox. E tudo isso é uma forçação de barra que a empresa faz para que o funcionário peça demissão. E parece que Bolsonaro está fazendo isso com Paulo Guedes, porque com o passar do tempo, Guedes foi perdendo todas as mordomias, os benefícios e as prerrogativas que o tornaram um super-ministro. Inclusive, perdeu até mesmo o controle do orçamento que agora está na mão do centrão de Ciro Nogueira, do PP, ministro da Casa Civil. Então, ou seja, Guedes ele é um nada no governo. Lembram daquele episódio, salvo me engano, no ano passado, de um dos ministros falando que até agora tem articulação, tirando o Paulo Guedes da conversa, o Guedes fazendo uma cara de trouxa, de tonto, uma humilhação total para o antigo posto Ipiranga. Mas Guedes é humilhado porque ele se coloca nessa posição. Paulo Guedes poderia muito bem ter pedido demissão do governo, poderia ter pedido exoneração, mas ele não pede. Sabe por que ele não pede? Porque ele é orgulhoso. Guedes está no governo Bolsonaro porque ele é um fracassado. Sim, Paulo Guedes, segundo a jornalista Thaís Oyama, tem uma mágoa grande e por isso ele é um fracassado, porque ele não conseguiu superar essa mágoa, tanto da FGV do Rio de Janeiro quanto da PUC do Rio de Janeiro. Porque quando Guedes volta, ou quando Guedes voltou do seu doutorado em Chicago, ele se achava o suprassumo da docência econômica. Então ele acreditava que deveria receber uma cadeira permanente para dar aula, tanto na GV ou no IBMEC do Rio de Janeiro. Enfim, principalmente na FGV. E ele não conseguiu. E agora, como ministro, ele tem a oportunidade de mostrar que ele é alguém com grandes saberes econômicos, que ele é alguém com grande potencial. Ele quer mostrar para os idiotas, palavras do Paulo Guedes, da FGV, que eles estavam errados ao não tê-lo colocado como um docente permanente da instituição. E é por isso que ele passa toda essa vergonha, toda essa humilhação, porque ele tem um orgulho. E esse orgulho está ferindo Paulo Guedes de um modo muito humilhante. Está sendo uma humilhação pedagógica para Guedes aprender a não ser orgulhoso. Só que toda essa situação revela o panorama eleitoral de 2022, o de 2018 também, e uma certa, como eu posso dizer, uma certa percepção da população brasileira. Porque os projetos de Guedes não prosperaram no Congresso. Guedes tinha umas ideias malucas de aumentar CPMF, de colocar novamente CPMF, também tinha outras ideias de privatização do Banco do Brasil, privatização da Petrobras, um liberalismo econômico extremamente exagerado e a população o rejeitou. Ah, mas como assim a população o rejeitou? Porque o Congresso o rejeitou. O Congresso não quis pautar as pautas do Paulo Guedes, porque eram pautas completamente absurdas e fora de propósito com relação ao dia a dia e à sociedade brasileira. E
E aí alguns que são mais inocentes na política vão dizer assim: ora, como se eles soubessem o que é melhor para o país. Ora, mas é porque os congressistas, eles não queriam perder os votos deles na próxima eleição. Eles só estão lá preocupados com o voto, eles não estão lá preocupados com o Brasil. Essa é a maior estupidez que alguém pode dizer a respeito do Congresso. Porque é óbvio que os deputados, eles estão preocupados com o voto. Isso é óbvio porque o voto reflete a vontade popular. Se aquele deputado não exercer a vontade popular, principalmente a vontade daqueles que os elegeram, por que eles vão ser votados novamente? Então, o voto faz com que o deputado haja de acordo com a população que nele votou. Isso é óbvio. É um instrumento que nós temos para que o deputado siga as prerrogativas daquilo que ele foi eleito pela população. E a população não quer um projeto ultraliberal. E é claro que os deputados, se fossem por essa linha, estariam fazendo o oposto do que a população quer. E aí eles perderiam votos. Então entenda como funciona a dinâmica do legislativo. Não é porque você tem o seu deputado lá do Partido Novo que você acha que tem que ser tudo liberal e esse deputado consegue votos dessa parcela da população que todos são assim. Porque a maior parte da população não é dessa forma. Não concorda com privatizações e outras atitudes mais ultraliberais, como Paulo Guedes queria colocar. Tanto que a agenda não avançou. Tá? E as pesquisas mostram isso, tá? Que a população brasileira ela não é super liberal como Paulo Guedes quer. E nem liberal, podemos colocar assim. Tem uma pomba quase entrando aqui no meu... nesse meu cômodo, porque vocês sabem que o assédio é muito grande, as pessoas escalam as paredes para me ver, é uma espécie de Leonardo mania, como foi a Justin mania, a Beatle mania e a Menudo mania também. Eu sofro por ser bonito, inteligente, muito charmoso e bem vestido. Mas há uma outra revelação interessante a respeito da sensação da população com relação em 2018, das eleições. Bolsonaro não venceu por conta da agenda econômica. A principal pauta de discussão nas eleições de 18 não foi liberalismo, mas sim o combate à corrupção. Por isso que Bolsonaro foi eleito, apesar de Guedes, mas não por Guedes, entenderam? E agora, depois de eleito, Bolsonaro não conseguiu avançar as pautas de Guedes, porque a população o rejeitou. E agora, em 2020, que nós temos como grandes discussões eleitorais os imunizantes e a economia barra a inflação, mais uma vez, esse projeto liberal do Guedes não tem vez. Na verdade, nunca foi uma questão colocada na discussão eleitoral. Apenas acabou pegando uma rabeira em 2018 pelo fato de Bolsonaro ter sido considerado o candidato anticorrupção. Então essa foi o principal mote eleitoral de 18. E o liberalismo, todas essas coisas que Paulo Guedes defende, acabaram vindo junto, mas a população não votou em Bolsonaro por conta de liberalismo. E Paulo Guedes está sofrendo agora de um choque de realidade muito grande. Guedes, um conselho, deixe de ser um fracassado, supere o seu insucesso na FGV, tenha dignidade e peça a demissão do seu cargo, porque você apenas vai ficar cada vez mais desmoralizado e humilhado. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, fecharei agora a janela porque as groups estão absurdas aqui tentando me atacar, mas você também pode me seguir no canal de lives, tem uma bolinha aqui com o meu rosto, é só você clicar e me seguir lá, me siga também, são lives todos os dias, me siga no Instagram também, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.